Alô, meus queridos irmãos, pastor Moabel. E hoje vou falar sobre Jerusalém. E para início vou ler Zacarias capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 6, que diz: Peso da palavra do Senhor sobre Israel. Fala o Senhor que estende o céu e que funda a terra, e que forma o espírito do homem dentro dele. Eis que porei a Jerusalém como um copo de tremor para todos os povos em redor, e também para Judá, quando do cerco contra Jerusalém. E acontecerá naquele dia que farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos, e todos que carregarem com ela certamente serão despedaçados, e ajuntar-se-ão contra ela todas as nações da terra. Naquele dia, diz o Senhor, ferirei de espanto a todos os cavalos, e de loucura os que montam neles. E sobre a casa de Judá abrirei os seus olhos, e ferirei de cegueira a todos os cavalos dos povos. Então os chefes de Judá dirão no seu coração: a minha força são os habitantes de Jerusalém, e o Senhor dos exércitos, seu Deus. Naquele dia porei os chefes de Judá como uma brasa ardente debaixo da lenha, e como um facho entre as gavelas, e a direita e a esquerda consumirão a todos os povos em redor, e Jerusalém será habitada outra vez no seu próprio lugar, mesmo em Jerusalém. Zacarias capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 6. Meus queridos e amados irmãos, o assunto de Jerusalém eu já venho estudando, eu diria, mais de 50 anos, porque eu venho de uma família que se interessou por Bíblia. Vocês entendem? Meu pai, minha mãe e meus tios. Então, isto não é um assunto novo para mim. Nós temos uma geração agora que nasceu há 20 anos atrás que está querendo ensinar sobre Jerusalém, né? Não, nós temos que voltar a mais de 3.000 anos atrás. E vamos descobrir que Jerusalém sempre foi a capital de Israel. Jerusalém foi destruída 2 vezes. 2 vezes os inimigos de Israel destruíram Jerusalém. Isso aconteceu com Paris? Não. Isto aconteceu com Roma? Não. Foi sitiada 23 vezes. Vocês entendem? 23 vezes Jerusalém foi sitiada. Foi atacada 52 vezes. Atacaram o povo de Deus 52 vezes. Foi capturada e recapturada 44 vezes. E é um lugar pequeno. Tem 144.000 metros quadrados. Não é um lugar grande. Então, para você entender melhor Jerusalém, você tem que ler Gênesis capítulo 14, do versículo 18 a 20. Tem que ler Salmo 24. Deve se familiarizar com as lutas que Davi teve com os jebuseus e os derrotou. Sim. E a pergunta é, por que Jerusalém é um lugar tão pequeno e por que tantos lutam contra Jerusalém?
Se Jerusalém não tem nem petróleo. Jerusalém não tem petróleo. Então, vamos para um fato geográfico. Jerusalém, segundo estudiosos, está em 3 continentes. Está na Ásia, África e Europa. E é interessante notar que os árabes têm 2 cidades sagradas, que são Meca e Medina. Sim, Meca e Medina. Os católicos têm Roma. Como no Brasil nós temos Aparecida do Norte, no estado de São Paulo. E se você estudar mais e mais e mais, você vai descobrir que Arafat, que foi aquele homem que lutou até o último dia da sua vida contra Israel, ele não era palestino, ele não nasceu na Palestina, ele nasceu no Egito, em Cairo. Não tinha nada com a Palestina, em absoluto. Também, em 1968, ou diria 1967, quando houve a Guerra dos 6 Dias, eu estava estudando Geografia de Israel em Pindamonhangaba, no estado de São Paulo, na Escola Bíblica da Assembleia de Deus, Rua São João Bosco, 1114. E quem era o professor? João Colenda Lemos, um grande mestre em geografia e mestre da palavra também. É bom lembrar que nunca houve povo palestino. Nunca. Em 1930, quando foi formada a seleção de futebol, era chamada Seleção Palestina e era somente jogadores judeus. A Orquestra Sinfônica da Palestina. E somente judeus que tocam. Então, o nome palestino não tem nada a ver com árabes, em absoluto. Deus chama 11 vezes de minha cidade, Jerusalém. Em 1917, os britânicos fizeram a divisão, porque nesta mesma época estava começando o comunismo no mundo. E nenhuma nação queria os judeus. Não, nenhuma nação queria os judeus. Então eles fizeram as divisões lá, e os judeus foram oferecidos ao mundo. Entravam milhares em navios que mal podiam se mover e chegavam nas costas dos países e eles eram expulsos. O homem que fez a trilha sonora do filme Titanic, que em português nós chamamos Titanic, o pai e a mãe dele vieram para a América, não foram aceitos, foram para o Brasil e este nasceu lá. É brasileiro, tem toda a documentação de brasileiro, só não fala português, porque foi criado desde os 4 anos na América e não tem contato com o povo brasileiro. Mas o meu filho, que estudou com ele, sabe toda a história. Ele é russo. E os países não aceitam judeus. Até o dia de hoje, 19 nações não aceitam o povo judeu. Agora vocês vejam só. Quando o presidente dos Estados Unidos disse
que tinha 6 países que todas as pessoas para entrarem aqui teriam que passar por um crivo para saber quem eram eles. O que aconteceu? A mídia da esquerda começou a atacar o presidente. A mídia do mundo inteiro começou a atacar. E a ONU também. E por que a ONU e por que a mídia esquerda do mundo inteiro não faz um levantamento sobre os 19 países que não permitem judeus entrarem lá? Seria uma boa coisa, vocês não acham? Eu estudei jornalismo. A história deve ser contada como ela é. Atualmente, o presidente dos Estados Unidos, depois de passar as festas de Natal, ir na igreja evangélica, vocês da esquerda evangélica no Brasil, pense nisto. Ele foi numa igreja tradicional, assistiu às festividades do Natal e foi e lá na Flórida ele foi jogar golfe. Essas coisas que os americanos gostam, esse jogo de golfe. E um campo de golfe dá para botar 10 mil pessoas em cima. E um carro pequeno, um caminhão, que é muito menor do que um ônibus, a metade de um ônibus, eu diria, estacionou lá. E eles dizem, da esquerda, que o caminhão estava impedindo a gravação da esquerda filmar o presidente jogando golfe. Porque está jogando golfe. Qual é o crime? Se todos os americanos podem jogar golfe, não é crime jogar golfe. Mas eles atacam, como que isso fosse uma grande coisa, né? Então, Maomé, eles dizem que na noite que morreu, ele montou no seu cavalo e foi de Meca ou Medina, voando para Jerusalém. Claro que são histórias, isso não aconteceu. Mas o povo árabe acredita. E eu não sou contra eles acreditarem isso, cada um acredita naquilo que quiser. Então, agora chega o ponto que nós temos que definir. Até 1967, a palavra Palestina, como coisa política, assunto político, como povo, não existia. Nunca se falou. Ora, eu vou fazer 70 anos dentro de poucos dias. Não cheguei a essa idade para ser um acomodado. Eu sei o que aconteceu. Eu sou formado em geografia de Israel. Eu e muitos outros. Minha esposa, pastor Assis Nazareno, e muitos outros, pastor Laurentino, muitos outros são formados também. E o povo palestino, como povo, como nação, nunca existiu. Agora, o Brasil vai na ONU e vota contra Israel. Eu me pergunto, do gabinete do presidente não tem ninguém que sabe ler português? Leia lá Zacarias 12, Zacarias 14, que Israel vai ser uma pedra pesada para as nações e que todos que se levantarem contra Israel perecerão no Armagedon. É impossível vencer Israel. Eu sou obrigado a citar mais uma vez que Israel sofreu embaixo das botas do governo do Egito, embaixo das botas do governo da Síria.
embaixo das botas de Babilônia, embaixo das botas da Medopérsia, embaixo das botas da Pérsia, embaixo das botas de Roma, embaixo das botas da Alemanha. E agora todos esses países têm medo de Israel. Não é interessante isso? Israel é só 69 anos como nação, existe só 69 anos. Vocês que são jovens, que não sabem, procure ouvir quem sabe. Quando em 1948 Israel foi declarado nação, em questão de minutos, eles foram atacados pelas nações árabes. Vocês entendem? Em minutos depois da meia-noite. Leia a seleção que diz: esta noite é liberdade. Em questão de minutos foram atacados e foram derrotados. E sempre foram derrotados. Porque é impossível vencer Israel. Deus vai cumprir o seu propósito. Israel começa a juntar-se. Eu lembro-me que certa vez estava indo para a igreja em Rio do Sul, Assembleia de Deus, e a igreja cantava a plenos pulmões. Isso era 1955. Israel começa a juntar-se. Por que todas as nações podem ter a sua capital onde eles querem, e Israel não pode ter? O Papa tem se mostrado uma vergonha para o mundo católico. Não estou atacando os católicos que sentam na nave do templo. Estou falando sobre o Papa. Quando o Trump, que durante toda a sua campanha disse que ia fazer o muro para separar o México dos Estados Unidos, ele disse que Trump tinha que estar construindo pontes. Como é que o Trump vai construir ponte onde não tem rio, onde não tem despenhadeiro, onde a exigência é uma cerca? Como, senhor Papa? Outro detalhe que eu vou falar a vocês. Estive estudando recentemente. A pessoa que tem mais terra no mundo é a rainha da Inglaterra. Ela tem mais terra do que qualquer ser humano no mundo. Em segundo lugar, vem a Arábia Saudita, que tem a maior extensão territorial. E em terceiro, quem é, meus amigos? Em terceiro é o Papa. Primeiro, rainha da Inglaterra. Segundo, o rei da Arábia Saudita. Terceiro, o Papa. E por que o Papa tem tanta terra? E não faz alguma coisa pelos palestinos? E o Papa também quer dominar Israel. Senhor Papa, contente-se com Roma. Porque, para quem não sabe, houve uma época que teve 2 papas, um em Roma e um em Constantinopla. Brigavam pelo poder. Houve uma época que tinha 3 papas. Vocês que são católicos, procuram estudar isto. Não tenho nada contra quem senta na nave do templo e tem a sua religião. Não, em absoluto. Agora, sou contra os líderes que não estudam e querem tomar posições. De onde vem a ideia que o Papa se acha dono de parte de Jerusalém? De onde?
Se a Igreja Católica e os judeus nunca andaram juntos, nunca, em época nenhuma. É bom pensar nisto. Estamos indo para os momentos finais e alguns dizem que o fato de Trump reconhecer Israel, tendo Jerusalém como capital, que isso vai haver um banho de sangue. Banho de sangue por quem? É Israel que vai atacar os outros? Não. Israel não ataca país nenhum. Eles atacam Israel, perdem e depois ficam chorando. Mais de 2.500 mísseis já foram lançados contra Israel. Cada um custa $500 mil. Vocês entendem? Eu não estou lá contando nota por nota, mas as informações chegam. Toda semana eu vou pelo menos 4, 5 vezes na frente da Casa Branca. E lá estão os jornalistas que trazem informação para o mundo todo. E também converso com judeus. E também com palestinos. E eles me contam dos seus problemas. Se eu estou atuando como jornalista, eu não tenho lado. Eu não tenho uma tendência viciosa para a esquerda ou para a direita. Não, em absoluto. Não tenho. Porque assim não serei um homem de verdade. Agora, Israel começa a juntar-se, vindo de todo o mundo. E sofre as maiores perseguições de pelo menos 19 países. Mas está sempre vencendo. E eles sempre reclamando dos judeus. Eu não sei o que eles têm a reclamar. Israel é a 1000ª parte do mundo. Para vocês que não estudam, saibam disto. Israel é a 1000ª parte da população do mundo. E vocês sabiam que Israel tem 127 prêmios Nobel da Paz? E o Brasil? Nenhum. E vota contra Israel. Dá para ver que a liderança do nosso país é cega. É cega mesmo. Tem que ser conduzido pela mão de alguém. Eu não me admiro do nosso presidente não saber de nada. Eu não me admiro. Porque ele é político. E o político só faz o que é bom para ele. Mas eu me admiro porque ele diz que no grupo que apoia ele, tem muitos evangélicos. E esses evangélicos não leem a Bíblia, não? Isso vai acontecer. Vai acontecer. Mais dia, menos dia, vai acontecer. Que Deus abençoe a todos vocês que tão bondosamente têm visto os meus vídeos. Excepcionalmente hoje, estou postando com equipamento diferente, porque não posso botar o meu equipamento funcionar. Mas espero que este vídeo seja uma bênção para todos vocês. O ano que se aproxima, vou me esforçar o melhor para produzir mais para o reino de Deus. Muito obrigado a todos vocês, onde vocês estiverem neste mundo maravilhoso de nosso Deus. Dedico este vídeo a 2 pessoas que veem meus vídeos em Cuba. Muito obrigado a todos vocês. Amém e amém.